1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver quase o capítulo todo, né? Vai ficar faltando um versículo só, que é o versículo 23. Vamos ler do 1 ao 22 hoje, tá bom? Só que agora, vamos ler só o versículo primeiro. E aí você deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos ver o restante ao longo da exposição. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que temos diante de nós. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz. A cada dia, Senhor Deus, precisamos que o Senhor continue falando conosco. Continue nos fazendo saber que o Senhor é o nosso Deus, o nosso grande Deus, que está do nosso lado, que somos amados, que somos aceitos por Ti através do sacrifício de Cristo Jesus. Precisamos que o Senhor continue fortalecendo o nosso coração, a nossa fé, nos dando mais e mais graça e misericórdia. Então nos ajuda hoje, Senhor, mais uma vez, fala conosco mais uma vez por meio da Tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aproveitar aqui que eu recebi uma água. Meus irmãos, esses dias eu li um artigo falando sobre 5 passos numa tomada de decisão. Então, quando você vai tomar uma decisão, ele sugere que você observe esses 5 passos para que você tome uma boa decisão. Quais são esses passos? Primeiro, a identificação do problema. Se você tem que tomar uma decisão é porque há um problema diante de você e você precisa ter clareza sobre isso. Segunda é coleta de dados. Ou seja, você vai investigar aquele problema, o que está envolvido. Às vezes você vai procurar conselhos de pessoas que entendem sobre aquilo. Terceiro passo, a identificação das alternativas. Então você vai descobrir, dentro daquele problema, quais as opções que você tem para tentar resolver aquele problema. O que você pode fazer para buscar resolver aquele problema. Quarto passo é a escolha da melhor opção. Então, dentre as opções que você tem, você vai escolher aquela que parece ser a melhor para solucionar o problema. E o quinto e último passo é tomar a decisão de fato e acompanhar os resultados daquela decisão, né? A fim de perceber se de fato você precisa fazer algum ajuste ou não. Então, esses são os 5 passos, ok? Tá bom esses passos? Tá bom, né? A gente tem que observar realmente esses passos aí. Porém, quando eu olhei para esses passos, eu fiquei pensando o seguinte, ok, mas nós como cristãos não podemos olhar para cá e deixar de perceber que está faltando mais alguns passos. Esses 5 passos somente não são suficientes para nós que amamos o Senhor, que andamos com Cristo e que temos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Eu identifiquei pelo menos 3 passos que está faltando aqui. Quais são eles? Primeiro, avalie o seu coração. Antes de tomar qualquer decisão, avalie o seu coração. Sonde as suas motivações. Perceba por que você está naquela situação, por que você tem que tomar uma decisão, por que você deseja fazer isso ou aquilo, por que você está inclinado a essa ou aquela posição. Sonde seu coração. Quais as suas reais motivações e propósitos diante daquela circunstância? Segundo, ore. Busque a Deus. Busque ao Senhor não apenas para que você tenha clareza e direcionamento da parte dele. Isso é importante. Orar, pedir, Senhor, me mostra, Senhor, qual o caminho. Se tem algo que eu não estou enxergando, me faz enxergar. Mas tem um outro propósito. Ore ao Senhor para que você esteja de fato alinhado com Ele, a ponto de que você tenha a coragem e a convicção para tomar a decisão que precisa ser tomada na hora certa. Porque nós que somos crentes, nem sempre vamos tomar a decisão que vai trazer mais vantagem para a gente. Às vezes vai ser o contrário.
A gente vai olhar todas as possibilidades e a gente vai ver assim, essa daqui é a que vai me trazer mais prejuízo, mas é essa que o Senhor quer que eu tome. E é essa que eu vou precisar tomar. E para a gente fazer isso, para a gente tomar realmente essa decisão, a gente vai precisar da coragem, que só o Senhor pode nos dar. Da convicção de que realmente é aquilo que o Senhor quer para nós. Então ore. E o terceiro passo, passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. É muito importante, irmãos. Às vezes nós vamos ter diversas opções diante de nós, porém a gente precisa voltar para a palavra. É na palavra que Deus nos ensina o que o agrada e como nós devemos viver. Então eu tenho que olhar para a palavra. Espera aí, eu tenho essas alternativas, mas alguma dessas alternativas, por acaso, contradiz algum princípio da palavra? Alguma dessas alternativas vai contra algum ensino claro da palavra de Deus? Porque se vai, ela tem que ser descartada imediatamente. Não é uma opção para mim. Não é uma opção para nós. Então, nós temos que levar em conta esses 3 passos aqui. E o texto que nós vamos ver hoje, eu dei o título para essa mensagem de O Caminho da Desgraça. O caminho para a desgraça. E o que eu observei é que o nosso personagem central do texto hoje, ele vai começar a dar passos na direção da desgraça, exatamente porque ele deixa de observar esses 3 passos que eu mencionei aqui para você. É a ausência desses passos que vão fazer ele chegar até a desgraça. Bom, como é que ele vai fazer para chegar lá? Vamos observar agora, tá bom? Qual é o primeiro passo que ele ignora aqui? Primeiro passo, ele não avalia o coração. Se você quer trilhar o caminho para se dar mal lá no final, o caminho da desgraça, não avalie, não sonde, não vigie o seu coração. É isso que o nosso personagem ele vai fazer aqui. Há muito tempo atrás eu precisei tomar uma decisão muito importante na minha vida, que ia mexer com muitas áreas da minha vida, na verdade com todas as áreas da minha vida, e eu precisava tomar essa decisão, precisava de conselho. Então eu procurei na época o pastor Rômulo, né? E eu perguntei, pastor, estou nesse dilema, tenho essas opções, mas eu não sei, o meu coração está dizendo que não para isso ou para aquilo. E ele disse, sonde seu coração. Avalie. Por que você quer ou por que você não quer? Avalie com sinceridade. Será que você não quer ou será que você quer porque o seu coração está desejando algo que você não deveria querer? Ou algo que você deveria querer? Precisamos sondar o nosso coração. Saul, ele está vindo de um momento vitorioso. Nós vimos lá no capítulo 11, aquela vitória grandiosa que ele teve contra os amonitas. E nós vimos que o capítulo 11 terminou numa festa. Todo mundo celebrando, todo mundo comemorando. Eu vou até ler aqui de novo, finalzinho do capítulo 11. O verso 15, ele diz assim, assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Termina em festa. Todo mundo alegre por conta daquela vitória. E deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente pensa que nós somos provados, nós somos tentados, e o nosso coração é testado somente nos momentos de dificuldade. Lê do engano. Às vezes é quando as coisas vão bem, é quando a gente alcança vitórias que a gente para de vigiar. A gente para de avaliar o nosso coração. Se está tudo dando certo, Deus está me abençoando. Cuidado. Avalie o seu coração. Nós vamos ver que Saul aqui não avaliou o seu coração. Mas antes de olhar com mais detalhes como isso aconteceu, deixa só eu dar uma palavrinha rápida sobre esse versículo primeiro. Capítulo 13, verso 1. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Tem alguém aqui que tem uma versão diferente, que diz algo diferente disso daqui? Alguém? Se tiver, levanta a mão. Como é que diz aí, irmão?
Saul era adulto quando se tornou rei e governou 2 anos. Está muito diferente, não está não? Aqui diz que ele tinha 30 anos e governou 42. Por que isso? E eu vou dizer uma coisa para vocês. É porque aqui nós temos alguns manuscritos que... Primeiro, o texto que a gente tem clássico, né, o texto hebraico, ele traz uma leitura difícil para nós aqui. Qual é a leitura? Ele diz assim, e Saul tinha 1 ano quando começou a reinar e reinou 2 anos. É assim que está no texto hebraico. A gente olha aqui e diz assim, não pode. Saul já era adulto quando Samuel foi lá, né, chamou ele e tudo mais. E aí tem alguns outros manuscritos que vêm com uma modificação. Parece que alguns copistas entenderam que estava faltando informação aqui. E aí eles tentaram resolver o problema. Botaram 30, porque era a idade também ali de Davi, posteriormente, então talvez eles fizeram esse paralelo, ou por alguma outra razão. Tem alguns manuscritos antigos que trazem assim. E Atos dos Apóstolos diz que Saul ele governou 40 anos. Então aqui, como tinha esse negócio de 2 anos, né, ficou 42. Enfim, o fato é que é difícil a gente interpretar isso daqui. Eu entendo que é mais provável que Saul até tivesse mais do que 30 anos quando ele começa a reinar. Por quê? Nós vamos ver que daqui a pouquinho o filho dele já está aqui liderando um exército. Então, Saul, no capítulo 13, pelo menos, devia ter pelo menos aí uns 40 e poucos anos. Okay? Mas, um detalhe interessante é o seguinte, como é que a gente então harmoniza? Eu acredito que a melhor possibilidade é que Saul, ele tinha 1 ano desde que ele tinha sido separado por Samuel. Lembra lá que Samuel primeiro foi lá, chamou, fez aquela unção secreta lá de Saul, depois ele apresentou Saul publicamente. Só que a gente viu que só no capítulo 11 é que o povo de verdade, todo Israel de verdade, diz assim, não, agora Saul é nosso rei mesmo. Então a ideia que eu entendo é que Saul ele passou esse 1 ano aí, sem ser de fato abraçado por todo Israel, e depois que ele teve aquela vitória contra os amonitas, então aí o povo começou a seguir a liderança de Saul, então tinha 2 anos aqui que Saul estava como rei, ok? Alguns outros entendem também que é muito comum uma fórmula, quando vai apresentar os reis de Israel, dizer, ele tinha tantos anos quando começou a reinar e ele reinou por tantos anos. E aí por isso eles tentam adaptar esse versículo aqui, tá? Mas eu acredito que não. Saul aqui, o que nós vamos ler no capítulo 13, é basicamente o que Saul está fazendo ali, talvez no seu 3º ano de reinado, certo? Bom, dito tudo isso, olha comigo aí o verso 2. Diz assim, Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Pronto. Saul ele faz aqui a separação do seu exército particular. Ele faz uma seleção. Ele escolhe 2.000 homens para ficar com ele, e aqui ele fala de Micmas e ele fala também das regiões montanhosas aqui, né, de Betel ou Bet-Aven, né, talvez na sua versão, que era uma região próxima. Então, talvez Saul escolheu 2.000 homens, 1.000 ficou com ele em Micmas e os outros 1.000 foram lá para essa região. E então ele dá mais 1.000 homens, mais uma outra tropa aqui, para ficar com Jonatas lá em Gibeá, que era a cidade natal de Saul, certo? Era a cidade onde ele vivia. Jonatas aparece aqui, o texto não diz para a gente ainda quem é esse Jonatas, quem é esse camarada aqui, né? Esse tal de Jonatas. Mas o próprio texto mais adiante vai revelar a identidade dele para nós, que quem aqui já leu a Bíblia sabe que é o filho de Saul, né? Então o filho dele vai administrar essa tropa aqui, certo? Bom, como eu já disse para vocês, Saul ele foi coroado lá atrás. Passou um tempo em que Saul ele não assumiu realmente ali aquele trono, aquela coroa, ele ficou relutante, ele se escondia, né? Ele tinha que ser empurrado mesmo para ir para o trono, né? Então Saul, quando ele teve aquele primeiro encontro com o profeta Samuel, e que Samuel ali o separou em secreto para ser rei, Samuel disse uma coisa interessante, olha, quando você voltar, ele deu alguns sinais, os irmãos devem lembrar aí dos sinais, né? Mas ele disse o seguinte, depois, quando você voltar lá para Gibeá, você vai para Gilgal, e lá em Gilgal, você espere 7 dias que eu vou me encontrar com você lá
para poder fazer os sacrifícios e tudo mais. Na ocasião, quando eu mencionei isso para vocês, eu mencionei que provavelmente ali era um indício de uma preparação para a batalha. E há um detalhe também no texto, é que Samuel diz para ele, quando você passar lá por Gibeá, você vai encontrar um destacamento filisteu. Você vai encontrar lá uma tropa lá de filisteus naquela região. Alguns até acham que, na verdade, o termo usado se referiria a um líder militar filisteu, mas eu entendo que o contexto aqui mostra mais para a gente a ideia de uma tropa mesmo de filisteus que estavam ali meio que controlando a situação. Bom, nós continuamos lendo até aqui e nós não vimos em momento nenhum Saul, ele indo lá para Gibeá, ele esperando esses 7 dias por Samuel, para ir lá e preparar tudo para a batalha. Então fica parecendo que essa informação foi dada por Samuel, mas até agora nada tinha acontecido nesse sentido. Quando Saul chega em Gibeá, ele vê a tropa, mas ele também parece que ignora, parece que não faz nada, parece que deixa para lá. Então esse é o contexto que a gente precisa entender aqui, tá? Saul só vai mesmo se levantar para fazer alguma coisa quando o Espírito de Deus vem com poder, quando seus parentes, estão sendo atacados lá naquela cidade que a gente viu, e então ele fica cheio de revolta, ele diz, não, agora a gente tem que fazer alguma coisa, e vai. Mas até então ele estava meio que se escondendo dessa possibilidade. Bom, depois daquela vitória que eu falei, ele ficou alegre, ficou feliz. Saul estava aqui agora empolgado, ele gostou da vitória, né? Ele deve ter gostado de chegar lá no meio do batalhão e o povo gritando o nome de Saul e dizendo, Saul agora é nosso rei, esse sim é o rei que eu estava esperando, né? Talvez botaram Saul no braço, rebolaram ele para cima, não sei, né? Fizeram um banquete, comeram alguma coisa, eu sei que ele gostou demais. Está muito animado com a vitória. E Saul começa a fazer agora que ele é rei mesmo, agora que parece que ele internalizou esse negócio, agora pode deixar comigo, né? Agora pode deixar comigo. Pronto, ele começa a organizar aqui esse exército. E, na verdade, ele começa a fazer aquilo que Samuel já tinha dito que um rei ia fazer. Quando Samuel alertou Israel, vocês estão pedindo um rei? Deixa eu dizer aqui para vocês o que o rei vai fazer. O rei vai ficar com a parte da produção de vocês, o rei vai ficar com alguns animais de vocês, o rei vai pegar filhos de vocês para montar um exército pessoal dele, para lutar as batalhas dele. Pronto, está aqui. Até então, como é que era em Israel? Quando aparecia uma ameaça, o povo clamava ao Senhor, e o Senhor então dispunha o coração do povo, e voluntariamente o povo se apresentava para batalhar. Depois da batalha, volta cada um para sua casa. Não existia um exército formado em Israel, que ficava ali de prontidão o tempo todo. Agora não, agora as coisas vão mudar. Agora Saul está começando a formar, a montar aqui o seu exército. Agora, imagina a situação também aqui. Lembra que eu falei dessa tropa que ficava ali em Gibeá? Não tinha só uma tropa em Gibeá. Existiam essas tropas de filisteus em vários lugares ali, trazendo perturbação e opressão ao povo de Israel. Basicamente, o que eles faziam? Eles ficavam ali na região, mantendo o controle. Chegava o tempo da colheita, o povo de Israel ia lá, plantava, colhia. Quando o povo estava com a colheita nas mãos, quando estava com dinheiro no bolso, sabe o que aquele pessoal fazia? Chegava a tropa lá, toda armada, e dizia, essa parte aqui é minha. Tanto é meu, passe para cá. E se você não passar, aí tchau. Pronto, era basicamente isso que acontecia. Então nota que o povo era explorado, nota que era uma situação complicada, nota que realmente não dava para o povo prosperar, pelo contrário, muitas vezes o povo passava até algum tipo de necessidade, dificuldade, por conta desses ataques dos filisteus. Então Saul, ao montar aqui o seu exército e distribuir as tropas, vai ficar uma parte aqui, vai ficar outra parte ali, vai ficar outra parte ali, meio que ele está tentando solucionar esse problema, meio que ele está resolvendo isso daqui. Bom, a gente vai fazer a nossa ronda, a nossa guarda ali, e se aparecer alguma ameaça, nós vamos lá e resolvemos o problema. Talvez seja esse o interesse de Saul ao organizar tudo isso que a gente está vendo aqui. Agora, ele escolhe 3.000 e o texto diz que o restante ele manda para casa. Isso daqui, não sei se lembra para vocês, mas me lembra o caso lá de Gideão. Gideão tinha um exército bem numeroso e então
dirigido pelo próprio Deus, ele vai fazer uma escolha, né? Ele vai mandar o pessoal para casa, dos que ficam ali ele ainda vai fazer alguns testes, no final ele fica só com 300, e ele manda o restante para casa. Aqui Saul fica com 3.000, né? E manda o restante para casa. E ao longo da leitura a gente vai ver alguns outros detalhes que também vão nos lembrar aquele momento lá de Gideão. Mas o fato é que está aqui. Exército montado, as coisas organizadas, o que acontece? Versos 3 e 4. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo o Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Vamos entender aqui algumas coisas, tá? Para mim, tem alguns elementos nessa passagem que a gente leu que me soam assim um pouquinho estranhos. O que é? Primeiro, Jonatas, ele toma essa iniciativa. Ele vai lá e ataca aquele destacamento. Me dá a impressão de que Saul já devia ter feito isso, faz tempo. Porque Samuel já tinha dado a dica, né? Para ele faz tempo. Até aqui ele não tinha feito nada. Jonatas vai lá e ataca. Aqui o texto fala Gilgal, há uma variantezinha aqui que traz o nome Gibá, que era um território muito próximo ali, 2, 3 quilômetros. Então, provavelmente era o mesmo destacamento, e o contexto vai nos mostrar essa ideia de que realmente parece que era o mesmo destacamento ali que estava por Gilgal, ok? Bom, o que acontece? Primeiro, não tem nenhuma orientação aqui de que Deus tinha, por exemplo, falado para Jonatas, né? Vai lá e ataca aquele destacamento lá. Porém, no capítulo 9, no verso 16, a gente viu que Deus já tinha revelado para Samuel que parte do chamado ali do rei, do dever do rei, seria livrar Israel dos filisteus. Então, até aqui, Saul tinha lutado com os amonitas. Era uma das ameaças. Agora, ele vai lutar com os filisteus. Ok? Então, basicamente o que a gente tem aqui é que pode ser que Jonatas tinha entendido. Olha, nossa missão é derrotar esse povo. A missão do rei é derrotar esse povo. E eu estou indo para lá, e está lá aquele destacamento, pois eu vou botar esse povo para correr de lá. Eu vou botar os filisteus para correrem de lá. Chegou a hora, Deus está do nosso lado. Empolgado, né? A batalha anterior eles tinham vencido, agora aquele destacamento seria fichinha. Chega lá com seus 1.000 soldados e ataca, e fere, na verdade, esse destacamento, né? Ele, de fato, tem essa vitória sobre esse destacamento. Jonatas, ele vai ser descrito como um rapaz corajoso, temente ao Senhor, que toma iniciativa, que obtém vitórias pela fé no Senhor. Então, até aqui, não há nada de errado com Jonatas, ok? E quando a gente chega no capítulo 14, você vai ver que Jonatas realmente é esse homem de Deus, ok? Porém, o que me chama a atenção é que, embora a gente não tenha uma palavra direta para Jonatas, Saul tinha essa palavra. Eu já disse para vocês aqui, né? Saul já tinha tido toda essa orientação para buscar o Senhor lá antes da batalha, esperar Samuel 7 dias, se preparar lá, buscar a bênção do Senhor, fazer os holocaustos e tudo mais, e depois ir resolver o problema dos filisteus, começando por aquele destacamento. Só que Saul não fez nada. Até aqui, Saul não tinha feito nada. Bom, Jonatas vai, Jonatas ataca, Jonatas tem a vitória. O que Saul faz? Toca a trombeta da vitória, né? Manda tocar essa trombeta, esse alarme por Israel, para dizer nós obtivemos uma vitória. Agora tem mais um detalhe aqui que me chama a atenção. Quem foi que atacou? Jonatas, certo? Mas junto com essa trombeta da vitória, Saul manda dar um recado de cidade em cidade. É uma convocação que ele manda chamar o pessoal lá para Gilgal, para encontrar com ele lá. Só que nesse recado tem mais uma coisa.
mais uma informação que o povo escuta. O que é que o povo escuta? Verso 4. Em todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Jonatas atacou, mas a mensagem que chegou para o pessoal foi de quem que tinha atacado? Saul. Saul. E aqui a gente tem um ponto interessante. Saul recebe a glória dessa vitória aqui. Saul até então não tinha tomado a iniciativa de atacar. Mas no momento em que o seu filho ataca e vence, ele manda tocar a notícia. E a notícia é o quê? Saul atacou. Saul venceu. E um ponto importante é, não apenas ele traz glória para si, mas ele tira a glória do próprio filho dele e coloca sobre si. Isso já começa a nos revelar, aparentemente, algum problema aqui no coração de Saul. Saul parece que ficou animado demais com a vitória. Parece que estava gostando muito de receber as honras, de ser ele o vitorioso, ele o rei poderoso, ele o cara que está resolvendo os problemas de Israel. E aqui nesse momento ele manda avisar, olha, avisa lá que Saul atacou o destacamento, que Saul feriu o destacamento, Saul venceu os inimigos filisteus. O povo queria um rei que saísse à frente deles nas batalhas. Quem começa a sair agora na frente deles é Jonatas, não Saul. Mas quem está recebendo a glória é Saul, não Jonatas. Ok? Irmãos, eu disse no início que vitórias, às vezes, podem testar o nosso coração. Vitórias, muitas vezes, podem ser provas para saber onde é que está o nosso coração. Quando a gente conquista algumas coisas, a quem nós atribuímos a glória? Isso às vezes é um teste para o nosso coração. Porque muitas vezes nós vamos ser tentados a achar que foi o nosso braço, a nossa força, a nossa capacidade de organizar as coisas, a nossa inteligência, a nossa eloquência que foi lá e resolveu o problema. Nos esquecemos que somos completamente dependentes de Deus e começamos a querer trazer glória para nós. E o nosso coração vai se perdendo no processo. Vai gostando dos elogios, dos tapinhas nas costas, quem não gosta. Vai gostando de ser enxergado e encarado como mais do que realmente é. Saul aqui parece que começa a se perder. Saul começa a vacilar no ponto mais importante, no seu coração, ok? E essa convocação para Gilgal? A convocação exatamente para o lugar onde Samuel tinha dito para Saul, né? Como eu falei para vocês. Parece que Saul entende, pô, agora é hora de buscar ao Senhor, agora é hora de se preparar. Parece que ele agora vai seguir a instrução do profeta Samuel, que ele já tinha dado lá anteriormente. Lá no, se eu não me engano, no capítulo 10, ok? Mas, ponto para nós é, por que Saul não fez isso antes? Por que só agora? Porque só no momento em que ele já está no meio da batalha, ele decide buscar o Senhor. Por que naquela hora que ele está, por exemplo, organizando esse exército dele, por que antes de tudo, ele não fez essa convocação? Ele não chamou Samuel, ele não foi para Gilgal, esperou 7 dias, fez os holocaustos e tudo. Por que só agora, tá? E mais uma coisa estranha nessa passagem para mim, é que não há menção nenhuma do Espírito vindo com poder e capacitando Saul. Até aqui a gente tinha visto, né? Quando Saul faz uma coisa realmente segundo a vontade de Deus, é porque o Espírito vem e o capacita. E aqui não tem nada dizendo para nós. Mas o texto também diz que os filisteus ficaram sabendo. E mais do que isso, eles ficaram irados. E o que vai acontecer agora?
a gente vai chegar no nosso segundo passo. O primeiro passo é, você não vigia o seu coração começa a se encher de coisas que não agradam ao Senhor, e depois você vai se deixar dominar por alguma coisa. Seu coração ele vai ser dominado por alguma coisa. Aqui no caso, ele vai ser dominado pelo medo. Então o segundo passo nesse caminho da desgraça é deixar-se dominar. O coração estava aberto a influências ruins, erradas. Você não sondou e não tratou o coração. E agora você se torna uma presa de algo que pode vir te dominar. Olha comigo o verso 5. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Jonatas, no caso, teve aquela vitória. Saul mandou avisar o pessoal, convidou o exército lá para se reunir, o povo para se reunir lá em Gilgal, e a gente fica esperando agora que o que vai vir é uma descrição do exército de Saul, uma descrição das tropas do povo que chegou. Só que o que a gente tem aqui é uma descrição do exército inimigo, do exército dos filisteus. E olha a descrição desse exército. 3.000 carros de guerra, alguma tradução pode trazer 30.000 carros de guerra, tá? É mais provável que realmente seja 3.000. Até porque o número dos condutores, que vem depois, 6.000 condutores de carros. Às vezes vem 6.000 pessoas que montam a cavalo, alguma coisa assim. É provável, então, que seja, na verdade, 3.000 carros de guerra, que era uma inovação para aquele período muito grande na batalha, e 2 condutores para cada carro. Daí, 6.000 aqui, ok? E também é muito difícil que houvesse uma nação que tivesse 30.000 carros de guerra naquele momento, ok? Mas mais do que isso, também há uma descrição do restante das tropas. Só de carro de guerra aqui é 3.000 com mais 6.000 soldados conduzindo esses carros. Mas o restante da tropa, ele fala aí, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles olharam e viram assim uma multidão que eles não conseguiam contar. Quantos soldados tem aí? Rapaz, parece que a areia da praia todinha se transformou em soldado e está vindo lutar contra a gente. Essa era a impressão, ponto de vista deles. Ok? E isso também vai nos lembrar, novamente, de Gideão. Aquele exército que vai ali afligir o povo nos dias de Gideão, é descrito lá também como tendo tantos quanto as areias da praia. Aqui também nos lembra do próprio exército ali de Faraó, quando o povo sai do Egito, vem os carros de guerra e vem o exército incontável também de Faraó. Mas o ponto aqui para nós é que nós vamos ver a descrição e parece que o povo não atende muito à convocação de Saul. O exército do inimigo está vindo com tudo, poderoso, mas parece que a convocação de Saul não vai ter muito êxito. Olha aí comigo os versos 6 e 7. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Algumas traduções trazem, em tumbas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Pronto. Olha a descrição dos soldados. Quando o exército começa a se aproximar, lembra, Saul inicialmente ele estava onde? Em Micmas. E o exército aqui vai para onde? Micmas, ok? Seria estranho. Era mais provável que o exército ele fosse direto para Gilgal. Afinal de contas, Saul não fez a convocação lá para Gilgal? Por que o exército vai para Micmas? É possível que Saul ainda estivesse em Micmas? Ele fez a convocação, esperem por mim, nós vamos nos encontrar lá em Gilgal. Mas ainda estava com a tropa dele lá em Micmas. Só que à medida que o exército começa a chegar,
Saul pode ter olhado para aquilo e pensado assim: gente, vocês me dão só uma licencinha, eu vou só aqui em Gilgal, mas vocês fiquem aí protegendo, tá bom? Que a gente se encontra já já, eu vou chamar o pessoal lá para a gente vir para essa batalha. E agora, aquele exército sem o rei deles. Lembra que desde o começo o problema de Israel é que eles estavam confiando num rei ao invés de confiar em Deus? Eles estavam esperando um homem que guiasse ele nas batalhas, ao invés de confiar em Deus que já tinha dado tantas vitórias para Israel. O povo agora ficou sem o rei. O que a gente faz? Quando olha um exército incontável, parece que as areias da praia estão vindo atacar nós aqui, né? O que a gente faz? Salve-se quem puder. Corre cada um para um canto. Menino se esconde, né? E todo buraco que eles encontraram aqui, eles se esconderam, se jogaram dentro, né? Até, provavelmente aqui, em tumbas, eles se esconderam ali dentro. O ponto, então, é que talvez Saul só foi para Gilgal depois que ele viu o exército se aproximar, certo? E aí o que acontece mais aqui? Aqueles soldados começam a desertar, e os soldados que ainda tem com Saul, se veem num número muito pequeno, cada vez menor. Imagina, você está lá, nós vamos lutar contra um exército que é muito maior, muito mais numeroso do que o nosso. Mas o pessoal do meu próprio exército estão fugindo. E cada vez a gente está ficando menor, nem começou a guerra e nós já estamos ficando menor. Então esse pessoal que está aqui do lado de Saul começa, olha, tremendo de medo, né? Se tremendo de medo. Agora, há um ponto aqui que nós não encontramos em lugar nenhum. Não há oração. Não há busca pelo Senhor. Lembra que eu disse para vocês, um dos passos era buscar o Senhor, era orar, era buscar o direcionamento do Senhor, e não apenas isso, buscar nesse relacionamento com o Senhor o encorajamento e a convicção que a gente precisa para na hora do vamos ver, né? Na hora da batalha você poder ficar firme no Senhor. Não tem nada disso aqui. O povo, pelo contrário, porque não confia no Senhor e está olhando da perspectiva humana as suas chances diminuírem cada vez mais, começam a ser dominados pelo medo. Estão sendo aqui dominados completamente. Quem está agora no controle da vida desse povo é o medo. Em muitas circunstâncias na nossa vida, por não vigiarmos o nosso coração, como eu falei, às vezes não vai ser o medo, mas outras coisas que vão dominar você. Às vezes desejos desenfreados começam a dominar a sua vida, porque o Senhor não está no centro da sua vida, outra coisa vai estar controlando, dominando. E você vai sendo guiado para onde aquilo mandar. Aqui o medo está fazendo esse povo fugir. E os que ainda ficam, entrar em desespero, completo desespero. Irmãos, em momentos passados, esse povo já viu Israel em número menor, muito menor, sendo socorrido por Deus e tendo vitórias inimagináveis. Nos próprios dias de Samuel, vocês lembram aquele momento em que o exército vem com tudo para atacar, e Samuel convoca o povo, e ali eles começam a adorar o Senhor, e ali eles começam a oferecer os sacrifícios ao Senhor, e sem que eles precisem fazer nada, Deus mesmo vem com raios e trovões, inflige terror no coração dos inimigos, e destrói, e coloca em fuga os inimigos. Mas aqui eles não confiam no Senhor. Por que tanto medo? Primeiramente por incredulidade. Um homem só contra milhares, tendo Deus do seu lado, ainda é maioria. Mas esse povo aqui não se enxerga assim. Esse povo aqui não se vê assim. Olhavam para o seu próprio poder, para a sua própria força, para suas próprias capacidades militares e desanimavam por isso. E meus irmãos, deixa eu dar mais uma descrição aqui de como é que estava o exército nesse momento.
Olha o verso 15, vamos dar um salto aí para o verso 15. Diz assim: Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. No começo ele tinha pelo menos 3.000, né? Agora só tinha 600. 600. É um número muito pequeno, não? Diante do exército inimigo. Mas vocês estão lembrando de uma coisa? Gideão tinha quanto quando ele teve a vitória dele? Aqui Saul ainda tem o dobro do exército de Gideão, não é? Olha outro detalhe, versos de 16 a 22. Olha aí comigo. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Olha a situação aqui, não é? Primeiro, os filisteus, eles se organizam em 3 colunas aqui, né? 3 tropas. Isso nos lembra mais uma vez Gideão, que se organizou assim. Por que eles fazem isso? Porque assim eles conseguiriam cobrir uma região maior e o seu ataque seria mais efetivo, né? Seria mais difícil fugir desse ataque. Mas o segundo mostra que eles haviam monopolizado todo o trabalho com ferro. E ferro nesses dias, irmãos, era um desenvolvimento tecnológico muito grande, ok? Então, se você era um israelita e você precisava afiar os seus instrumentos da lavoura e tudo mais, você ia ter que ir lá para uma cidade filisteia para você conseguir um ferreiro, porque eles monopolizaram, levaram tudo para lá. E você ainda iria pagar um valor que era exorbitante, o que dificultaria até para você amolar, quanto mais para você conseguir uma espada de ferro. Então, o exército aqui de Saul e Jonatas, eles tinham armas, mas não armas de ferro, ok? As suas armas, elas eram inferiores. Alguns até sugerem que eles provavelmente, talvez alguém tivesse espadas de bronze. Mas numa batalha, espada contra espada, uma de bronze contra uma de ferro, a de bronze quebrava. Ok? Então, a sua capacidade militar, ela era inferior. Eles vêm com seus carros de guerra e as suas espadas e lanças de ferro. E o povo aqui só tem 2 espadas de ferro, a de Saul e a de Jonatas. Além do número extremamente reduzido, o seu poderio militar, a sua tecnologia militar era completamente inferior à do exército inimigo dos filisteus. O medo, então, fazia com que cada um fugisse e os que ficassem tremessem. E cada vez mais o exército se dispersava e cada vez mais desertores. O que isso ia causando no próprio Saul? Saul ia ficando cada vez mais angustiado. O próprio Saul ia ficando cada vez mais tomado pelo medo também, tá? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O medo é normal. O medo, em muitos casos, é uma bênção de Deus para nós. É um mecanismo pelo qual Deus nos protege. Sabe por que muitas vezes você não toma atitudes loucas e se lança em situações perigosas? Por causa do medo. O medo de esperar aí, tem calma. Vá um passo de cada vez. Te segura, né?
E isso é bom. Isso preserva a nossa vida, ok? Então, às vezes, aqui a gente sobe nesses andaimes aí, tem que fazer alguma movimentação lá por cima, e é o tempo todo se segurando numa coisa, né? Protegendo a nossa vida. Agora, o medo, ele não pode nos impedir de obedecer a Deus e confiar em Deus quando necessário for. O medo não pode nos impedir de fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Quando nós temos plena convicção de que Deus nos chama para realizar algo, mas por medo nós dizemos não, então nós estamos cedendo a um medo pecaminoso. Nós estamos desobedecendo a Deus por motivos outros. É o que está acontecendo aqui. Porque não confiam em Deus, desobedecem a Deus, controlados pelo medo. O que Saul vai fazer? Como é que ele vai se sair agora que ele não possui nenhum sinal externo de que as coisas vão ser favoráveis a ele? Será que Saul vai andar pela fé? Senhor, não estou enxergando saída, eu não estou vendo nenhuma possibilidade, mas eu vou confiar em Ti. Será que é isso que Saul vai fazer? É isso que Deus espera que a gente faça. É para esse lugar que muitas vezes Ele nos leva. O momento em que todas as nossas forças acabam, que toda a nossa ajuda externa acaba e só tem um caminho. Deus, se o Senhor não fizer nada, eu estou perdido, então eu confio em Ti. Eu descanso em Ti, eu me entrego a Ti. Nós já sabemos, não é? Saul não sondou o seu coração, primeiro passo. Saul se deixa, junto com a sua tropa, ser dominado pelo medo, segundo passo. E ele vai agora entrar no seu terceiro passo para chegar à desgraça total. Qual é? Saul vai se entregar ao pecado. Saul vai desobedecer princípios que ele conhecia muito bem, que haviam sido dados pelo próprio Deus. Lembra que eu disse para vocês? O terceiro passo que a gente tem que tomar é pensar todas as nossas possibilidades à luz do que Deus revelou. À luz da palavra de Deus, dos princípios da palavra. O que foi que Deus disse? Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. Isso agrada a Deus? Isso não agrada a Deus? Saul vai errar nesse ponto. Ele vai desobedecer a algo que Deus já tinha dito para ele. Vamos olhar aí, verso 8. Deixa eu olhar só aqui o meu tempo. Ok. Verso 8. Volta lá para o verso 8, né? Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Pronto. Então Saul fez aquilo que ele já sabia que tinha que ter feito lá bem antes, né? Foi para Gilgal e esperou 7 dias. Pronto, Samuel vai chegar. Samuel vai chegar. Ia passando um dia, ia passando outro, ia chegando mais perto do 7º dia, e o exército filisteu vinha avançando, e vinha se organizando, né? E vinha chegando mais perto. Vocês podem pensar aqui, imaginar a situação de Saul nesse momento. O desespero batendo a porta de Saul, cada vez mais ansioso e tomado pelo medo. Nenhum sinal de bênção parece chegar até ele. O que ele faz? Verso 9. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. O que Saul faz aqui, meus irmãos? Quando Saul estava procurando aquelas jumentas perdidas do seu pai, e que o seu companheiro ali sugere que eles procurem Samuel, o homem de Deus que morava ali perto, antes de subir para se encontrar com Samuel, eles encontram com umas moças que tinham descido para pegar água no poço. O que aquelas moças dizem para Saul e o seu servo? Olha, vai ter uma festa lá em cima, vai ter um banquete. Já está tudo preparado, eles estão só esperando Samuel chegar. Porque ninguém vai comer nada. Ninguém vai fazer nenhum sacrifício enquanto Samuel não chegar para fazer. O 7º dia chegou e Samuel não chegou. E Saul é mais imprudente do que aquelas jovens. E Saul diz: bom,
não vai dar mais tempo de fazer os preparativos para a batalha. E se a gente não fizer esses holocaustos, aí Deus não vai ficar do nosso lado. Então traz os holocaustos. Mas cadê o sacerdote? É o sacerdote que tem que fazer. Pois eu sou sacerdote agora. Saul descobriu uma profissão, né? Um chamado. Mas Deus falou comigo agora. Né? Você é sacerdote agora? Esquecendo-se de que para ser um sacerdote e oferecer as ofertas diante do Senhor como deveriam ser feitas, você tinha que ser da tribo de Levi. E Saul era da tribo de Benjamim, não era de Levi. Mas vamos ver aqui, Saul, desesperado, ele entende, e isso fica claro para nós, ele tem um entendimento errado acerca de Deus. Qual é o entendimento de Saul? Ele entende que tudo que ele precisava era fazer o ritual certo. O que eu preciso para ganhar a batalha? Ou pelo menos para Deus estar do meu lado? Oferecer sacrifícios. Se Samuel não chegou, então deixa comigo que eu resolvo isso daí. No final das contas, o importante é, está aqui Deus, eu fiz a minha parte, eu fiz o sacrifício. Saul parece entender que ele pode manipular a bênção de Deus, a ação de Deus, por meio de alguma coisa que ele faça. Por meio de alguma obra externa. Saul se esquece ou não sabe que o que Deus mais procura, o mais importante para Deus, é um coração que o ama, que o teme, que confia nele. É fé. Fé no Senhor. Um coração pronto para obedecer a Deus. Mas Saul aqui, na sua tentativa de comprar a vontade de Deus, ele está pronto a desobedecer a Deus. Olha que loucura. E não vai ser a primeira vez que Saul vai tentar buscar a Deus ou a bênção de Deus da maneira correta, e quando ele não consegue, ele vai fazer o que Deus disse que não era para fazer, como se ao fazer aquilo ele fosse conseguir conquistar a bênção de Deus. Como se na desobediência e no pecado ele fosse encontrar o favor de Deus. Olha o tamanho da tolice, da loucura aqui. Meus irmãos, não espere bênção no pecado. Não espere. Não espere que você vai fazer uma coisa que Deus reprova e no final você vai colher bênção. Não espere. Isso é tolice, isso é loucura. Parece óbvio, parece tão óbvio, não parece? Eu vou fazer uma coisa que Deus diz para eu não fazer, que Deus diz que Ele reprova. Mas no final Ele vai me abençoar. Não, você já está dizendo para você não fazer porque aquilo não vai fazer bem para você. Deus só quer o nosso bem, o nosso melhor. Quando Ele proíbe algo, não é porque Ele é um estraga-prazeres, é porque Ele quer nos proteger. E Saul ignora isso daqui. Mas quantas pessoas eu tenho encontrado que fazem exatamente igual Saul? Não há bênção prometida no pecado. Mas quantas pessoas dizem, eu sei, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou ver se Deus me abençoa no final mesmo assim. Um exemplo só. Às vezes a gente chega para alguém e diz assim, querido, querida, esse relacionamento não é para você. Por que não é para você? Olha o que a palavra de Deus diz, e a gente vai mostrar os princípios da palavra. Por exemplo, um crente se apaixona por uma descrente. Aí você chega para a pessoa e diz, querido, a palavra do Senhor diz, o relacionamento daquele que ama o Senhor tem que ser com alguém que ama o Senhor também. Que comunhão há entre o crente e o descrente? É o que diz a palavra de Deus. Então esse relacionamento não é para você. Pode ser que um dia seja. Se um dia aquela pessoa se entregar a Jesus de verdade e der mostras, testemunho de que a vida dela foi realmente transformada por Jesus. Mas até lá, não é. E a pessoa diz o quê? Eu sei. Eu sei que Deus não quer, eu sei que Deus não aprova pela sua palavra, mas eu vou querer mesmo assim. Eu vou fazer mesmo assim. E vou esperar que Deus abençoe. É tragédia anunciada. Deus já disse desde o começo que não era para você ir por aí. Quantas pessoas estão fazendo exatamente igual a Saul? Ah, pastor, mas aquela pessoa é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão trabalhadora, né? Só falta Jesus, pronto.
né? Então Jesus é só um acessóriozinho, né? Mas falta tudo. Falta absolutamente tudo. Falta Jesus, falta tudo. Saul acha que o ritual externo é suficiente. Ele pode fazer o que é pecado, desde que ele continue fazendo o ritual externo. E tem tanta gente fazendo exatamente a mesma coisa, né? Não, eu sei que Deus não aprova, mas eu posso continuar fazendo o meu pecado aqui, desde que no domingo eu continue indo para a igreja. Pronto. Então, eu ir para a igreja no domingo e no resto da semana eu viver igual o Satanás, mas vai dar certo no final. Não vai. Até quem não é crente, né? Até cantor do mundo já entendeu isso daí, né? Cantava lá nos tempos que o Cildo ainda ia para o bar, né? Não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado, né? Pronto. Até gente do mundo já entendeu isso. Mas tem gente que está fazendo agora igual Saul. Falta fé em Saul. Falta confiança em Saul. Falta dependência em Saul. Falta a capacidade de entender. Deus disse que eu tinha que esperar. E se Samuel não chegou, eu vou me entregar nas mãos de Deus, porque eu não posso fazer o que Deus não me permite fazer. Eu não posso desobedecer a Deus. Eu vou continuar esperando e confiando de que Deus vai dar o resultado. Saul não tem capacidade de fazer isso. Olha o verso 10. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Se ele tivesse esperado só mais um pouco. Confiado no Senhor só mais um pouco, não é? Quando ele terminou de oferecer, quem chegou lá? Samuel. E você imagina a cena. Saul servindo de sacerdote. Cortando os animais tudinho para preparar tudo. A roupa muito provavelmente cheia de sangue. E chega Samuel. E ele sai para se encontrar com Samuel ali, como se nada tivesse acontecido. O texto fala que ele saudou Samuel, mas a palavra aqui também é a mesma palavra para abençoou Samuel, bendisse Samuel. Alguns até sugerem que talvez ele se apresentou para Samuel como se de fato ele fosse o próprio sacerdote, trazendo uma bênção para Samuel. Deus te abençoe, Samuel, ó. Olha esse chamado que eu descobri enquanto você estava ausente, né? Agora, prazer, sou sacerdote também, colegas de ministério. O que vai acontecer aqui? Verso 11, só a primeira parte do verso 11. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Quando Samuel olhou para aquela situação, para aquela cena, ele fez uma pergunta muito parecida com a que Deus fez para Adão lá no jardim, não é? Deus disse para Adão o quê? Adão, onde é que você estava? E aqui, Samuel vai dizer para Saul, Saul, o que foi que você fez? A gente já viu que Saul como rei era uma espécie de segundo Adão, né? Que havia uma promessa, quando o primeiro Adão falhou, Deus disse que traria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. E quando Saul surge como esse rei de Israel, esse cabeça da nação de Israel, esse representante de Israel como Adão havia sido no começo, surge a esperança, será que é ele? O descendente prometido que vem para desfazer as obras da serpente, as obras do diabo? Nós vamos ver, só lá no Novo Testamento, alguém sendo chamado de o segundo Adão. Aquele que vem realmente para ser o representante da nova humanidade. E que vai vencer. E que vai desfazer as obras do diabo. Que vai fazer o que Adão não foi capaz de fazer e que Saul também não foi capaz de fazer. Cristo Jesus. Cristo é apresentado por Paulo, né, como o segundo Adão. Aqui Saul, ele vai agir igualzinho ao primeiro Adão. Olha como é que ele responde aí
a pergunta de Samuel, né? O que foi que você fez? Pronto, volta para o versículo 11, o restinho do verso 11 e o verso 12. Olha o que ele diz. Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha aí os detalhes. Saul começa a apresentar um monte de desculpa diante de Samuel, basicamente para dizer, não foi culpa minha. Quais as desculpas? Primeira desculpa, a culpa foi dos soldados. Se o povo tivesse vindo me apoiar aqui, eu tinha esperado. Mas não, eu aqui esperando, confiando, 7 dias, e o povo indo-se embora. Culpa deles, me pressionaram a fazer isso aqui. Segundo, quem que ele vai culpar? Samuel. A culpa é tua também, Samuel. Que era para tu ter chegado aqui no 7º dia de manhã, né? E eu esperei e não chegou no prazo. Culpa de Samuel também. De quem mais que é a culpa? Culpa dos filisteus. Porque os filisteus estão vindo. Aí como é que eu ia fazer? Eles vão me atacar aqui. Culpa dos filisteus, eu tinha que fazer logo, eu não tinha buscado o Senhor ainda. É para ter buscado o Senhor, né? O que mais? Culpa de Deus. Afinal das contas, foi Deus que permitiu que acontecesse tudo isso aqui. Mesma coisa que Adão. Adão não falou assim, né, para Deus? Quando ele disse, Adão, onde é que você estava? Aí ele vai dar a desculpa dele. Senhor, é o seguinte, ó, a mulher que tu me deste, me deu a fruta e eu comi. Né? Basicamente o que ele está dizendo assim, ó, foi culpa da mulher e do Senhor, porque foi o Senhor que me deu essa mulher aí. Eu estava dormindo, né? O Senhor me deu essa mulher aí. O problema aqui, irmãos, é que Saul, ele perde a oportunidade do arrependimento. Quando nós pecamos, nós somos chamados a reconhecer o nosso pecado e assumir responsabilidade. Aqui, quando ele vê Samuel, o que era para ele fazer? Fiz besteira. Samuel, clama ao Senhor por mim, Samuel, porque eu fiz besteira, eu estava com medo. Eu estava com medo e fiz o que não era para eu fazer. Eu pequei contra o Senhor. Clama ao Senhor por mim, Samuel. Ó Deus, me ajuda, me perdoa, me socorre. Mas não é isso que Saul faz aqui. Ele procura alguém que ele possa culpar pelos pecados dele. Ele é o líder. Ele é o rei aqui, ele é o cabeça. E quando a gente vê isso aqui, nós descobrimos uma coisa, como nós somos parecidos com Saul. É ou não é? É fácil para a gente culpar o Saul. Mas quando a gente faz coisa errada, e a gente é confrontado, não é? Chega na nossa porta, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente procura uma justificativa. A gente procura alguém para culpar. Eu não vou dar um microfone na mão da Aline, não, senão ela vai falar de mim aí. Como nós somos parecidos com Saul. Ao invés de nos arrependermos de imediato, ao invés de buscarmos ao Senhor de imediato, a gente busca um culpado para colocar no lugar. A gente busca responsabilizar alguém por pecados que são nossos e a gente perde uma oportunidade, não apenas de restabelecer o nosso relacionamento com o Senhor, mas de ensinar as pessoas que estão ao nosso redor. Ensinar, se você é pai, por exemplo, ensinar os seus filhos como é que eles devem lidar quando eles mesmos estiverem cometendo seus próprios pecados. Uma outra coisa que surge aqui para mim, uma pergunta importante. Qual é o preço da sua fidelidade ao Senhor? Qual é o preço? Eu vou explicar isso. Ouvi uma vez uma história de que alguém chegou para um homem e fez uma proposta para ele fazer uma coisa ilegal. Ei, faz isso aí para mim, eu te dou R$100. Aquele homem então ficou indignado. Como é, rapaz? O que você acha que eu sou? Você está pensando o quê? Que eu vou me corromper, eu vou fazer um negócio desse aí?
Você me oferecendo R$100, que por R$100 eu vou cometer um crime? Aí aquele homem parou, pensou e disse assim, e se eu te der 10 mil? Eu te dou 10 mil, faz isso aí para mim, eu te dou 10 mil. Aí o homem já começou a mudar, de, peraí, mas é à vista, é parcelado, é no cheque. Porque 10 mil é, né? Olha, 10 mil é 10 mil. Aí ele diz assim, então por 10 mil tu faz? Por 10 mil eu faço, mas conta para ninguém não, né? E se eu te der 2 mil? Mas tu tá ficando maluco? Eu falei que por 100 eu não fazia. Por 10 mil eu fazia, quando tu tá querendo me oferecer só 2? Ele disse, não, é porque eu já entendi que você tem um preço. Eu só estou querendo ver agora, calcular qual é o mínimo, né, do seu preço. Para eu pagar o mais barato do seu preço. A pergunta para nós é, quanto custa a sua fidelidade ao Senhor? Será que a sua fidelidade ao Senhor tem um preço também? Por exemplo, se algo ameaçar o seu emprego, você continua fiel ao Senhor? Ou você está pronto a dar um jeitinho brasileiro, né? A pecar para manter o seu emprego? Se algo ameaçar o seu conforto, você continua fiel ao Senhor? Não, mas vai tocar na minha casa não. Se algo ameaçar os seus planos, eu tinha planejado tudo, programado, estava tudo certo, e agora isso vai atrapalhar. Não. Mas se eu fizer assim, aí eu consigo deixar isso de lado. Se algo ameaçar a sua família ou a sua vida, não, aí é demais. Meus bens mais preciosos, aí não dá. Qual é o custo da sua fidelidade ao Senhor? É importante a gente calcular isso. Por quê? Porque Jesus um dia chamou a multidão que estava seguindo ele a fazer esse cálculo. Aquele que vem após mim, saiba de uma coisa, tem que me amar mais do que os seus bens, do que os seus familiares, do que os seus filhos, a sua esposa e até a sua própria vida. Senão você não é digno de mim. Foi o que Jesus disse. Se eu tiver que morrer por ele, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto a perder qualquer coisa, eu só não posso perder ele. Essa é a exigência para ser discípulo de Jesus. E a pergunta é, será que você está pronto para pagar esse preço? Ou será que por alguma coisa, por menos, você troca Jesus? Você está pronto para ser infiel a Jesus, a desobedecer a Jesus? Saul, quando a coisa apertou, estava pronto para negociar a sua fidelidade ao Senhor. Saul, irmãos, é alguém, até aqui nesse texto mostrado para nós, que está completamente centralizado em si mesmo. Desde o começo, toquem trombeta para mim, né? Falem que eu venci a batalha. Reúnam o exército em torno de mim. E agora, o que ele falou aí para Samuel? No verso 12, né? Finalzinho do verso 12. Ele disse assim, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Parece que para Saul tudo é ele. Ele que está no céu. Me atacarão. Ele não está pensando, vão atacar Israel, meu povo. Quantas crianças vão ficar sem pais? Quantas esposas vão ficar viúvas? E vão sofrer as maiores calamidades nas mãos do inimigo? Não, ele está pensando o quê? Minha honra. Vão me atacar. O que vai acontecer comigo? E qual é a consequência de tudo isso? Saul aqui, parece que ele espera que Samuel escute tudo isso e diga o quê, né? É verdade, não tinha pensado nisso, você fez muito bem, né? Desobedeceu a Deus muito bem, né? Mas quais vão ser as consequências? Versos 13 e 14. Olha o que o texto diz. Disse Samuel, você agiu como tolo, como um louco, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel.
Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ele age como um tolo. É loucura desobedecer àquele que só quer o nosso bem. Aquele que sabe todas as coisas e diz: vá por aqui, porque isso é o melhor para você. Não vá por aqui, porque isso vai destruir a sua vida. É loucura, é tolice desobedecê-lo. É isso que Saul faz. E a consequência, ele perde o seu reino, ele é reprovado por Deus. Isso significa que, se ele tivesse obedecido, tivesse permanecido fiel, haveria uma dinastia na casa de Saul. O seu filho, Jônatas, seria rei no lugar dele. E o filho do seu filho. Mas porque ele desobedeceu, ele mesmo está agora desqualificado para ser rei. O rei que Deus quer é um rei, ele diz, segundo o seu coração. É alguém que está pronto para obedecê-lo e andar com ele. E viver na dependência dele. E Saul falha no ponto mais importante. É no coração. Esse é o problema de Saul. Ele não tem um coração segundo o coração de Deus. Irmãos, o pecado, ele só quer destruir a sua vida. Prejudicar a você e aos que estão ao seu redor. É isso que o pecado faz na vida de Saul. A gente vai ainda ver o restante da história de Saul. É isso que o pecado trouxe, por exemplo, para a família de Saul. Os seus filhos agora estão impedidos de ser rei por causa do pecado de Saul. Nosso pecado traz consequência para nós, mas ele afeta também aqueles que estão ao nosso redor. Pega alguém, por exemplo, que está totalmente dominado e entregue no mundo das drogas. Como é que fica a família dessa pessoa? Quantas vezes um familiar, um pai, uma mãe, um irmão tem que se levantar às vezes de madrugada desesperado para entrar em locais perigosos para tentar ajudar aquele familiar. Porque o seu pecado não afeta só você. Ele afeta aqueles que estão ao seu redor também. Deus quer um homem segundo o seu coração. Saul era o homem segundo o coração do povo. Ele estava pronto para fazer aquilo que o povo queria, para cumprir as expectativas do povo. Deus está procurando alguém que ande com ele. Alguém que ande e faça a vontade dele. Nós vamos ver na sequência que esse homem vai aparecer ainda, é Davi. Mas indo muito mais além do livro de Samuel, nós vamos encontrar alguém. Alguém sobre quem Deus disse, ele olhou e disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Alguém que é descendente de Davi, mas que ao mesmo tempo é um filho sem igual de Deus, o nosso Salvador Jesus. Ele vai ser o rei que Deus procura. O próprio Filho de Deus que se fez homem para reinar, para trazer o reino de Deus, para andar com o povo de Deus. O que é que acontece no final aqui, verso 15, e a gente vai encerrar nesse versículo. Ele diz: então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. Como é que o texto termina? Samuel vai embora. E Saul o que faz? Nada. Saul não corre atrás de Samuel. Saul não clama por misericórdia. Saul não chora em arrependimento. Ele não faz nada. Samuel vai embora. Ok, eu tenho uma batalha para travar. Deixa eu contar quantos homens tem aqui do meu lado. Saul está completamente insensível diante de Deus. Espiritualmente insensível. Ele está cercado pelos inimigos, incapacitado de ter vitória. A desgraça chegou, está à porta. E o único que pode salvar Saul, e o único que pode fazer alguma coisa para mudar isso aqui é Deus. Mas Saul está insensível. O que a gente aprende com tudo isso, meus irmãos? Tem duas coisas que eu queria destacar aqui. Sei que o nosso tempo já está avançado, peço paciência dos irmãos. Mas a primeira é: Deus
não está buscando os mais fortes, os mais bonitos, os mais capacitados, os mais poderosos, os de melhor aparência, os mais qualificados. Nós é que olhamos dessa perspectiva. Deus está procurando homens que tenham o coração segundo o seu coração. Deus está procurando homens que estão prontos para ficar nos pés do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, eu confio em ti, faz em mim a tua vontade, usa-me como o Senhor quiser. Eis esse instrumento incapaz e inútil, mas que nas tuas mãos pode ser um instrumento útil, Senhor. Faz da minha vida algo que traga glória ao teu nome. É esses que Deus está procurando, e a pergunta para nós hoje é: quem é você? Quem é você diante do Senhor? É aquele que olhou para Jesus, morto naquela cruz por causa dos seus pecados, e disse: para onde eu vou, Senhor, se só o Senhor me amou assim? Se só o Senhor foi capaz de dar a vida por alguém como eu, por um pecador como eu, o que eu posso fazer se não, Senhor, me colocar aos teus pés e ficar aqui até que o Senhor venha e use a minha vida? São esses que o Senhor quer, são esses que o Senhor procura, são esses que Ele vai usar. Mas você pode, essa noite, dizer o seguinte: pastor, mas eu sou alguém que andei como Saul. Eu fui alguém tolo, pastor. Eu meti os meus pés pelas minhas mãos. E eu fiz tanta bobagem. Eu fiz tanta tolice. Eu estou quebrado. A desgraça bateu na minha porta. Eu não tive jeito. Meus irmãos, eu pergunto para você: você está vivo? Você está aqui hoje? Você consegue me ouvir hoje? Então há esperança para você. Ainda há tempo para você dar novos passos. O primeiro passo: arrependa-se. Se você reconhece que o modo como você viveu até hoje não é aquele modo que agrada ao Senhor, eis o dia do arrependimento. Eis o dia de se colocar aos pés do Senhor e dizer: muda a minha vida, Senhor. Muda a minha vida. Muda o meu coração. O Senhor pode te capacitar a dar novos passos a partir de hoje. Você tinha andado na direção da desgraça, mas a partir de hoje o Senhor te dá a oportunidade de dar novos passos para longe da desgraça. De quebrar esses velhos hábitos, de romper esses padrões pecaminosos e começar a andar com Deus. O Senhor hoje te dá a oportunidade de lançar uma nova semente. E Ele é aquele especialista que tem prazer de pegar gente quebrada, de pegar um vaso totalmente em cacos e juntar aquilo como só Ele sabe fazer e transformar num vaso útil para o louvor da sua glória. Algumas consequências talvez cheguem na sua vida, mas a partir de hoje você pode lançar uma nova semente ao andar com o Senhor, para colher agora uma consequência diferente na sua vida. Não há vida tão quebrada que Jesus não possa consertar. E Ele mesmo disse: eu não vim pelos que estavam sãos, eu vim pelos doentes. Eu vim mesmo para pegar o que estava quebrado, transformar e restaurar. Eu quero pedir que você só aguente aqui uma leitura que eu vou fazer. Um homem chamado Christopher Yuan, ele escreveu o seguinte: Christopher Yuan, ouça o que ele disse. Eu tinha um segredo que mantive escondido durante o ensino médio, a faculdade e até mesmo quando ingressei nas Forças Armadas. Então, quando eu comecei a fazer a pós-graduação, eu não mantive mais segredo. Eu saí do armário. Eu dei a notícia aos meus pais e disse-lhes: eu sou gay. A notícia devastou minha mãe, que não era cristã na época. Ela estava confusa e irritada, mas Deus usou isso para atraí-la para si. Através de um pequeno panfleto sobre a homossexualidade, que falava sobre o plano da redenção, o plano da salvação, ela veio a perceber que se Deus pode amá-la, apesar do seu pecado, então ela podia me amar, seu filho.
Em alguns meses, meu pai também tornou-se um cristão. Enquanto isso, eu passei a maior parte do meu tempo livre em boates gays e comecei a experimentar drogas. Normalmente, eu sustentava o meu vício através da venda de drogas. Eu pensei que eu poderia ser um estudante de dia e um traficante de drogas à noite. Mas 3 meses antes de eu receber o meu doutorado, a administração da faculdade me expulsou. Então me mudei para Atlanta, Geórgia, e tornei-me um fornecedor para outros traficantes em mais de 1 dúzia de estados. Além disso, era comum para mim ter vários encontros sexuais anônimos a cada dia. Meus pais não sabiam os detalhes da minha vida, mas sabiam que a minha maior necessidade era fazer de Jesus Cristo meu Senhor. Juntamente com mais de 100 de guerreiros de oração, minha mãe começou a orar. Deus, faça o que for preciso para trazer este filho pródigo para ti. Em seu desespero, minha mãe jejuou toda segunda-feira por 7 anos e uma vez jejuou 39 dias por mim. Deus respondeu à oração dela. No dia em que eu abri minha porta para 12 agentes federais de combate às drogas, a polícia de Atlanta e 2 grandes cães pastor alemão, eu tinha acabado de receber um grande carregamento de drogas, com um peso equivalente a 9,1 toneladas de maconha. Com essa quantidade, eu iria pegar de 10 anos de prisão a prisão perpétua no presídio federal. Eu tinha começado com um futuro brilhante entre os melhores da sociedade acadêmica e eu encontrava-me no fosso, entre os mais desprezados da sociedade, no centro de detenção de Atlanta City. Liguei para a casa da prisão e as primeiras palavras da minha mãe foram: filho, você está bem? Nenhuma condenação, apenas amor e graça incondicionais. Romanos 2,4 diz: a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Mesmo naquele dia terrível, Deus estava derramando sua graça irresistível e me puxando para si mesmo através das palavras de minha mãe. Na verdade, minha mãe estava animada ao receber aquela ligação, porque fazia anos que eu não ligava para casa e ela sabia, sem dúvida alguma, que esta foi a resposta de Deus para as suas orações. 3 dias depois, eu encontrei um Novo Testamento dos Gideões em cima de uma pilha de lixo, que é como eu sentia-me, e comecei a ler o Evangelho de Marcos. Comecei a ler a Bíblia porque eu tinha uma enorme quantidade de tempo livre em minhas mãos. Mas a Bíblia não é apenas tinta sobre um papel, é o próprio sopro de Deus, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e ela expôs meu pecado. Algumas semanas depois, fui chamado ao escritório da enfermeira. Eles me algemaram, acorrentaram minhas mãos em volta da minha cintura e algemaram meus pés juntos. Eu vacilei sobre minhas pernas e percebi que algo não estava certo. Ela estava desconfortavelmente lutando com as palavras para dizer algo e, finalmente, rabiscou em um pedaço de papel: HIV positivo. Os dias após esse diagnóstico foram escuros e solitários. Eu estava condenado a 6 anos de prisão, certamente muito melhor do que 10 anos, mas a notícia de que eu tinha HIV pareceu-me uma sentença de morte. Deitado na minha cama uma noite, notei entre os palavrões no beliche de metal acima de mim: se você está entediado, leia Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. No momento de minha vida em que eu estava com menos esperança, Deus me disse que, independentemente de quem eu fosse e o que eu tivesse feito no passado, Ele ainda tinha um plano para mim. Minha transformação foi gradual. Deus estava me convencendo, mas eu não queria abandonar a minha identidade sexual. Eu passei por cada versículo e capítulo da Bíblia procurando pela benção de um relacionamento gay monogâmico. Eu não conseguia encontrar nada. Eu também entendi que amor incondicional não é a mesma coisa que a aprovação incondicional do meu comportamento. Minha identidade não é gay, ex-gay ou mesmo heterossexual, mas a minha única identidade como um filho do Deus vivo deve estar somente em Jesus Cristo. Uma decisão tinha de ser tomada. Ou abandonar Deus e buscar um relacionamento gay, ou abandonar essa busca por um relacionamento gay.
libertando-me dos meus desejos para com o mesmo sexo e viver como um seguidor de Jesus Cristo. Minha decisão foi óbvia, escolhi a Deus. Eu costumava pensar que para agradar a esse Deus cristão eu tinha de tornar-me heterossexual, mas mesmo aqueles com desejos heterossexuais ainda lutam com o pecado. Esse não deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo como cristãos, não importa quais desejos tenhamos, deve ser a santidade. Quando comecei a viver essa vida de entrega e obediência, Deus chamou-me para o ministério em tempo integral, enquanto eu estava na prisão. Deus também fez outro milagre. Ele diminuiu minha sentença de 6 anos para 3 anos, o que é algo quase inédito nas penitenciárias federais. Eu fui solto da prisão em julho de 2001 e eu comecei a estudar no Moody Bible Institute no mês seguinte. Eu me formei em 2005 e passei a estudar para conseguir meu mestrado em exegese bíblica no Wheaton College Graduate School. E recentemente recebi o meu doutorado em ministério pelo Bethel Seminary. Eu também tive a imensa honra de ser o coautor de um livro com a minha mãe, cujo nome é Saindo de um País Distante, a jornada de um filho gay a Deus, à procura de uma mãe quebrantada por esperança. E agora estou de volta ao Moody Bible Institute, ensinando no departamento da Bíblia. Eu passei de prisioneiro para professor. Que tal esse currículo? Os pais cristãos de filhos LGBT, ou que se sentem atraídos pelo mesmo sexo, muitas vezes se sentem sozinhos e às vezes atormentados com a culpa. Mas não é culpa deles. Ser pais perfeitos não garante ter filhos perfeitos. Não é responsabilidade dos pais produzir filhos devotos, mas sim ser pais devotos, amar os seus filhos e direcioná-los para uma vida de custoso discipulado. Sem que meus pais vivessem o Evangelho em seu relacionamento comigo, eu não estaria aqui. Igreja, vamos nos achegar aos nossos pais e aos nossos filhos, não importa contra qual pecado eles estejam lutando, e apontá-los para o vivificante Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta para nós é, não importa quão quebrado você esteja, não importa que pecados você tenha cometido, será que você cometeu mais pecados do que o Christopher? Será que a situação em que você se encontra talvez fosse pior do que aquela dele dentro daquela prisão, por tantos pecados e crimes que ele cometeu? A questão é, Deus pode pegar vasos quebrados e transformar em instrumentos úteis para usar para a glória do seu nome. Nós que estamos aqui, somos todos, eis alguma coisa, somos todos vasos que estavam quebrados e despedaçados, mas que pela misericórdia de Deus, fomos juntados e colados de novo. Se você deseja caminhar com Cristo, se você deseja ser um vaso novo, eu te convido a, depois desse culto, me procurar. Vamos orar nesse momento?